Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, maio de 2024, e eu li um romance policial sueco. Fazia tempo que eu não lia romance policial. Em 2020, eu resenhei um aqui de um casal sueco que escreveu entre 1966 até 1975 10 livros policiais estrelados pelo detetive, né, inspetor Martin Beck, que são considerados assim fundamentais para o que a gente conhece hoje como noir nórdico, Nordic noir, né? Esse Martin Beck, que já teve filmes para TV, ainda hoje em 2024, de volta e meia sai filme estrelado por esse detetive, e acredita que eu ainda não vi nenhum filme, eu que sou fã de policial, mas eu sei que esse casal e esse detetive são muito importantes, né, na construção de outros detetives escandinavos, como o meu amado Wallander, e também os livros escritos pelo Stieg Larsson. Enfim, esse casal foi muito importante. Eu, quando resenhei aqui, eu resenhei o The Abominable Man, o Homem Abominável, que era o 6º livro lá do Decálogo do Martin Beck, escrito por esse casal, que eu nem vou tentar pronunciar o nome. Agora, então, em 2024, eu li o 2º livro, né? Que é o The Man Who Went Up in Smoke, O Homem que Desapareceu Feito Fumaça. Este saiu em 1966. Enquanto eu estava lendo, eu leio as coisas no Kindle, né? Porque tem mais facilidade de aumentar a letra e tal, enfim. Eu estava dando uma olhada, assim, eu me certifiquei de olhar a porcentagem uma hora lá, porque não estava acontecendo nada na história. Eu não vou detonar o livro, gente, mas né, não estava acontecendo nada, e era assim, 50% do livro começou a acontecer alguma coisa, mais ou menos depois dos 50%. Ou seja, metade deste livro você não tem uma estrutura como se fosse uma novela, um romance policial. Todas as coisas que o Martin Beck faz dão errado. Ele viram fumaça. Não é só o homem que vira fumaça, são as tentativas dele que viram fumaça. Daqui a pouco eu dou um pouquinho da história, tá? Mas quando eu estudei, né, meu mestrado e meu doutorado, eu estudei dramaturgia, e quando a gente está falando em teatro, no século XX teve um dramaturgo irlandês, o Samuel Beckett, aquele que escreveu Esperando Godot, que ele propositalmente, né, ele pegou cada uma daquelas características que a gente estuda do drama convencional, né, personagem, enredo, ação dramática, e por dentro ele foi comendo tudo isso. Né? Então, motivação, tudo. Para mim, enquanto eu lia, a primeira parte desse livro, que eu adorei, porque cria uma atmosfera muito legal, tá? Por isso que eu falei que não vou meter o pau no livro. Eu falei, nossa, esse casal fez com essas histórias de detetive, ou aparentemente fez com essas histórias de detetive, mais ou menos o processo de corrosão por dentro que o Beckett fez com a dramaturgia do século XX, por isso que ele é tão importante, assim, porque assim, a história é assim, o Martin Beck, né, e estava pronto para entrar em férias, ele chegou até aí para Ilhota, lá no arquipélago, perto de Copenhague, de Estocolmo, né, ele ia ficar sozinho com a família dele, só que no primeira noite já chamam de volta para Estocolmo com, assim, um cidadão, o jornalista, que depois a gente vai tendo, ele era bebum, ele era violento, ele era um pé no saco, na verdade, esse jornalista. Ele desaparecera em uma viagem para a Hungria. E aí, então, a gente tem que lembrar que, se a gente está falando de um romance escrito em 1966, a gente então tem que lembrar que se ele desapareceu na Hungria, ele desapareceu atrás da então chamada
cortina de ferro, né? Então, aqueles países, República Tcheca, naquela época nem chamava República Tcheca, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Romênia, Bulgária, todos eram comunistas, né? Influência lá da União Soviética. E a Suécia, Dinamarca, o mundo lá ocidental, a Alemanha Ocidental, eram capitalistas, tal. Bom, então o nosso Martin Beck, ele acaba aceitando ir para Budapeste para tentar descobrir o que aconteceu com este jornalista compatriota dele. Só que ele não tinha autoridade, né? Ele vai meio escondido para lá, para Budapeste. Então, o que a gente vê em 50% do começo desse livro é o Martin Beck olhando a bagagem do cara, olhando o quarto. Tem capítulo, gente, em que ele simplesmente acorda de manhã, toma café, desce para tomar sol, volta, almoça, se troca, dorme, porque ele não tem nada para fazer, porque não vem nenhum, não ocorre, ele não tem. Ele fala, mas eu já olhei a bagagem do cara, já fui na pensão onde diz que ele estava hospedado e eu vi pela última vez. Então, assim, uma parte da ação policial, ou da ação desse livro, e aí constrói uma atmosfera, e a gente conhece o personagem muito bem, é mostrar que o trabalho policial não é um trabalho em que você tem 100% do tempo coisas mirabolantes acontecendo ou grandes deduções acontecendo, que parte do trabalho do policial justamente é ficar indo para becos sem saída. Tá? E aí então você vai ter descrições de Budapeste, você vai ter, claro, ele vai interagir com um policial húngaro que vai estar seguindo, e aí eventualmente, quando uma coisa dá certo, ou quando ele consegue puxar um fio, aí parece não, né? Eu li o livro. Aí a história vai para frente. Aí você tem a segunda parte do livro, né? Basicamente, grosso modo, na segunda parte do livro você tem quem que é, como que esse homem desapareceu na fumaça, né? Como que ele virou fumaça, como que ele entrou na Hungria, mas não tem registro dele ter saído de lá. E aí então vai haver explicação aqui dos países que ele passou, qual que carimbava o passaporte. Bom, não vou dar a resolução do livro, tá? Mais ou menos dá pra gente sacar o que acontece, mas eu estava lendo, na verdade, meio que hipnotizado e fascinado com como que a primeira parte desse livro vai esvaziando, né, aquele conceito que a gente tem de romance policial onde as coisas têm que acontecer o tempo todo. Não acontece. E aí então essa melancolia, né? Porque depois na segunda parte você vai ter aquela chuva em Estocolmo e ele com os colegas investigando tudo, e assim você vai perceber que é uma vitória, né? É uma conquista, não é tão assim feliz. Na verdade, eu nem vou. Isso não é nem spoiler, né? Porque na verdade prenuncia aqueles detetives bem problemáticos do Nordic Noir, né? O livro termina com a esposa do Beck perguntando para ele assim se ele tá se sentindo bem, né? E ele fala, não muito, né? Assim, ou seja, o caso vai ser resolvido. Você fala, você está dando spoiler. Gente, é um romance policial, o caso vai ser resolvido. Como? E eu não estou dando spoiler, não vou dizer como, né? Mas assim, a resolução do caso não vai trazer a reconstrução de um mundo ideal, onde o crime não existia, ou onde tudo era melhor porque não tinha tido o crime. Não, vai ser uma história que tem um desfecho ruim, né? Porque você vai conhecer o que acontece com algumas pessoas, e só que esse desfecho, para o detetive, não acaba representando nenhum ponto positivo para ele, ou assim, não, eu contribuí para melhorar a humanidade, né? Como a gente vê, parece em romance policial, mas na maioria deles, né? O fato de o policial resolver o crime parece que deixa o mundo menos ruim. Não. O Beck continua sendo, não, eu não estou bem, né?
em um romance, e aí então tudo isso vira como um quadro, né? Você pega um romance em que a primeira parte ou a primeira metade é como se estivesse esvaziando o trabalho do detetive, e aí na segunda parte, quando o trabalho do detetive é realmente feito, executado, ele continua vazio. Né? Então, acho não. Essa é o grande barato dos livros desse casal, Mai Choval Emparwolu. Imagina o que eu fiz de erro, né? Mas é por isso que esse casal é tão importante dentro da literatura policial nórdica. Valander e todo aquele pessoal que vai aparecer macambúzio e insatisfeito depois no Nordic Noir, e já escritores como Jonas Bo, né, todos dizem que foram muito influenciados por esse casal sueco. Cada vez, esse é o segundo livro que eu leio. No primeiro eu vou deixar o vídeo da resenha do primeiro livro que eu li, que era o sexto da coleção, eu vou deixar na descrição deste vídeo, tá? Aí eu achei outra coisa interessante naquele livro, mas claro, não vou dizer porque eu quero que vocês vão ver a minha outra resenha. Este aqui é essa história, né, desse esvaziamento. Muito bacana. Faltam 8 livros para eu ler. Demorei 4 para ler. Então, 4 vezes 8, 32. Será que eu tenho 32 anos ainda para ficar lendo um livro a cada 4 anos? Tchau, pessoal.